Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo da nossa legislação do CNJ para o nosso concurso do CNJ, tá? Um baita concurso que vai acontecer e você tem que estar preparado nessas disciplinas que caem, né? As resoluções, as portarias, o regimento interno, dentre outras normativas do Conselho Nacional de Justiça que vai fazer toda a diferença para que você consiga a aprovação ou não. Beleza? Hoje nós iremos trabalhar a portaria da presidência de número 351 de 2023, tá? E o que essa portaria ela traz, né? Ela institui no nosso CNJ o selo de linguagem simples. Eu não sei se vocês lembram, mas nós estudamos na aula passada a recomendação 144 de 2023, que sugere aos tribunais o uso da linguagem simples nas comunicações e atos que editem, tá? A gente estudou essa recomendação. E aí, depois dela, lá no mês de dezembro de 2023, ou seja, é bastante recente, nós tivemos essa portaria da presidência instituindo no CNJ o selo de linguagem simples. Beleza? Então vamos estudá-la, tá? Esse início aqui, esse considerando não sei o que, a gente sempre comenta que trata da contextualização do porquê foi editado essa normativa, seja uma portaria, seja uma resolução, entre outros, tá? Aqui eu só frisei a questão da recomendação porque nós estudamos essa recomendação em aulas passadas, tá bom? E aqui a instituição, tá? E olha só, era até interessante a gente olhar isso aqui, ó. Considerando a necessidade de eliminar a excessiva formalidade em todas as comunicações do Poder Judiciário. De novo, aqui vem aquela questão que nós estudamos na recomendação de que a linguagem na justiça tem que ser simples, clara e compreensível, beleza? Então, vamos estudá-la, tá? Vamos estudá-la. Aí, pessoal, vamos começar aqui pelo artigo 1º para a gente entender. Vamos lá. Portaria da Previdência 351 de 2023. Artigo 1º. Bom, essa portaria resolve instituir no CNJ o selo de linguagem simples com a finalidade de conhecer, de reconhecer, dar publicidade, estimular e disseminar em todos os segmentos da justiça e em todos os graus de jurisdição o uso da linguagem simples, ou seja, essa portaria vem instituindo esse selo de linguagem simples para reconhecer, dar publicidade e disseminar em todos os segmentos da justiça e em todos os graus de jurisdição. Então toma cuidado. Se a questão falar para você, é somente no 1º grau ou somente no 2º grau, está errado, tá? Porque são em todos os graus de jurisdição, tá bom? Para os fins a que se destina o selo definido neste ato, entende-se por linguagem simples, ou seja, ele vai definir aqui pra gente o que é a linguagem simples. Então vamos ler. Linguagem simples, aquela que é direta e compreensível a todos os cidadãos na produção das decisões judiciais e na comunicação geral da sociedade, com a sociedade. Ou seja, o que é uma linguagem simples? É aquela que é direta e compreensível a todos os cidadãos, tá bom? Então, se existe algum despacho, alguma decisão, alguma prolação de sentença de um magistrado na qual essa linguagem não é compreensível a uma das partes, seja ela um advogado ou simplesmente uma pessoa que está na condição de autora, uma pessoa comum, por exemplo, se não tiver clara essa linguagem, então ela não é uma linguagem simples, porque a linguagem simples é aquela que é direta e incompreensível, tá bom? A linguagem simples pressupõe a acessibilidade por meio do uso de língua brasileira de sinais, da audiodescrição e das outras ferramentas similares sempre que possível, tá? Ou seja,
Se a questão falar para você, a questão vai falar assim, ó. A linguagem simples pressupõe a acessibilidade. Bom, questão de acessibilidade, vocês têm que entender uma coisa. A linguagem, seja ela qualquer tipo de linguagem dentro dos órgãos públicos, ela tem que alcançar todo mundo que tem algum tipo de limitação. Então, a linguagem, ela não pode ser para aquela pessoa que enxerga bem, as pessoas que não têm nenhuma limitação na visão. Se a pessoa, por exemplo, tiver alguma deficiência no olho, uma pessoa cega ou com baixa visão, eu nem sei exatamente os termos certos que a gente usa, mas uma pessoa cega mesmo, a linguagem simples, ela também tem que alcançar o acesso a essa pessoa, a esse ato, a essa decisão judicial. Então, a linguagem simples também pressupõe a acessibilidade, porque se eu publico uma decisão para alguém, entre aspas, normal, essa decisão também tem que abranger uma pessoa que tem algum tipo de limitação, seja ela auditiva, visual, enfim, não importa, tá? E tudo isso aqui sempre que possível, tá? Ou seja, se a questão falar para você tudo isso aqui e falar em qualquer hipótese, a questão vai estar errada, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, sempre que possível, a linguagem simples vai pressupor a acessibilidade, né? Por meio do uso de Libras, da audiodescrição e de outras ferramentas similares. Ou seja, tudo aquilo que visa, né, auxiliar a pessoa que possua algum tipo de limitação, tá bom? A certificação, vou colocar de amarelo, né, que é o que a gente está fazendo. A certificação dos segmentos da justiça com o selo linguagem simples será realizada por meio de quem? Por meio da comissão de avaliação do selo. Ou seja, vai ter uma comissão que vai dar essa certificação aos segmentos da justiça, tá? Com esse selo linguagem simples. Ele vai atestar que há ali uma linguagem simples, né? Esse selo é simplesmente uma certificação, tá bom? Que observará, além da adesão ao Pacto do Poder Judiciário pela linguagem simples, sem prejuízo de outros, os seguintes critérios. Então, a partir de agora, os próximos incisos aqui são justamente esses critérios que precisam ser observados pela comissão de avaliação de selo, justamente no âmbito dessa certificação. Aí aqui vamos ler somente os incisos, tá? Que são justamente esses critérios. Então vamos lá. Que critérios são esses? Simplificação, vou apagar aqui de novo, tá? Simplificação da linguagem nos documentos, tá? Aí aqui vem uma especificação, tá bom? Brevidade nas comunicações, e aqui de novo vem uma especificação desse inciso. Dá uma lida depois, tá bom? Educação, conscientização e capacitação, e aqui de novo vem uma forma esmiuçada de explicar esse inciso, tá? Tecnologia da informação, articulação interinstitucional e social e só. Então, presta atenção, a certificação dos segmentos da justiça com esse selo de linguagem simples será realizado por uma comissão de avaliação do selo, que observará, além do pacto do Poder Judiciário pela linguagem simples, sem prejuízo de outros, os seguintes critérios. Então, toma cuidado. Se houver outros critérios, pode ter outros critérios? Pode. Por quê? Porque o nosso próprio artigo fala que é sem prejuízo de outros. Pode existir outros critérios. E que critérios são esses? Simplificação da linguagem nos documentos, vai ao encontro do objetivo da linguagem simples, brevidade nas comunicações, ou seja, precisa de um ato, de uma decisão totalmente prolixa? Não. Educação, conscientização e capacitação, aqui vai entrar a questão da capacitação, da educação dos servidores e magistrados para que consigam elaborar
textos em linguagem simples, tá? Inclusive aqui no detalhamento desse inciso até fala, ó, formação inicial e continuada de magistrados e servidores para elaboração de textos em linguagem simples e acessível à sociedade em geral. Então, depois dá uma lidinha aqui nessas explicações de cada inciso, tá? Tecnologia da informação, questão de usar a TI ao nosso favor, ao favor da linguagem simples. Articulação interinstitucional e social. Aqui vai ter uma relação com a sociedade civil, com outros órgãos, tá? Com a academia, né? Com o espaço acadêmico e etc. Tá? Beleza, vamos para o artigo 3º. A nossa comissão, olha só a comissão aqui, Comissão de Avaliação de Selo, ela será integrada pelos seguintes membros sob a coordenação do primeiro, tá? Então, quem são os membros da Comissão de Avaliação do Selo? Vai ser o secretário de Estratégia e Projetos do CNJ, o secretário-geral do CNJ, o diretor-geral do CNJ, o diretor do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, o secretário de Comunicação Social do CNJ. E quem vai coordenar? Sob a coordenação do primeiro. Quem é o primeiro? Tá aqui, ó. Secretário de Estratégia e Projetos do CNJ. Então, se a questão falar para você, a Comissão de Avaliação de Selo será coordenada pelo secretário de Estratégia e Projetos do CNJ. Tá certo, viu? Cuidado com isso. E ó, dá uma olhada nesses membros aqui, porque pode ser que caia algum item que queira confundir a sua cabeça. E ele coloca aqui uma pessoa aleatória aqui nesses membros e você vai lá e marca que tá certo. Cuidado, tá? A Secretaria de Estratégia e Projetos, que é justamente quem exerce a coordenação dessa comissão, né, poderá instituir o comitê científico de até 3 pessoas para dar suporte à comissão julgadora, bem como para promover as diligências que considerar pertinentes para a obtenção de elementos adicionais necessários à verificação de informações prestadas pelo tribunal. Beleza. A outorga do selo de linguagem simples será realizada como? Anualmente. Em que mês? Outubro, em alusão ao Dia Internacional da Linguagem Simples. Que dia é esse? 13 de outubro. Então, pessoal, isso aqui você tem que memorizar, tá? Não tem jeito. Isso aqui é muito bom de cair em prova, tá? A prova vai vir para você e vai falar que não é realizado anualmente, é realizado mensalmente. Ou vai falar para você que é realizado anualmente, mas é no mês de julho, tá? E você não pode errar isso, tá? Então a outorga do selo de linguagem simples é anualmente no mês de outubro. Em que dia? Dia 13 de outubro, tá? Beleza? O selo de linguagem simples do CNJ é um reconhecimento de natureza meramente técnica e não constitui, olha só, cuidado, não constitui, não constitui o quê? Atestado de regularidade ou certificação do CNJ sobre a gestão ou a conduta de seus respectivos responsáveis. Então, pessoal, toma cuidado, tá? Esse selo aqui, ele vai ter uma natureza, né, conforme está falando no artigo 5º, de mero tecnicidade, de natureza meramente técnica. Então, esse selo, ele não vai garantir que, por exemplo, aquele tribunal, a conduta, a gestão dos seus responsáveis está sendo conforme a linguagem simples, tá? O selo de linguagem simples é de natureza técnica, tá? Se, por exemplo, você cumprir com as condições para que você conceda, né, para que seja concedido o selo de linguagem simples, o CNJ ele vai conceder, mas isso de maneira técnica, tá? Através das decisões, dos despachos, das sentenças. Mas isso não vai garantir que haja, né, um atestado, né? A gente atesta que há uma irregularidade na gestão ou na conduta dos responsáveis, tá bom? Cuidado com isso. E por fim, ao ser certificado condecorado com o selo,
o tribunal receberá arte específica desenvolvida pelo CNJ, tá? Para aplicação em peças gráficas, sites ou manuais específicos da iniciativa. Então, o tribunal que é condecorado, certificado com o selo de linguagem simples, vai receber do CNJ uma arte específica, tá bom? E aí, pessoal, dito isso, vamos para as questões, tá? Essa portaria aqui eu baixei lá do site do CNJ. Nela também estava inclusa outra portaria aqui, tá? Isso aqui não importa pra gente. A portaria que nós estamos estudando é essa daqui, tá? 351 de 2023, tá bom? Vamos fazer as questões agora, tá? Bem rapidinho. Bom, vamos lá. Conforme a portaria 351 de 2023, a que a gente está estudando, do CNJ, a instituição da linguagem simples tem como objetivo reconhecer, dar publicidade, estimular e disseminar em todos os segmentos da justiça de primeiro grau o uso de linguagem simples. Não, né, pessoal? Cuidado, não é só de primeiro grau, tá? É em todos os graus de jurisdição. Tá errada essa questão, a gente acabou de ler. Dá uma olhada aqui. Olha só, a instituição, né, instituir no Conselho Nacional de Justiça o selo de linguagem simples com a finalidade de reconhecer, dar publicidade, estimular e disseminar em todos os segmentos da justiça e em todos os graus de jurisdição. Não é em todos os segmentos do primeiro grau, tá? É em todos os graus de jurisdição. Então toma cuidado, tá? Próxima. De acordo com a nossa portaria, a linguagem simples é aquela que é direta e incompreensível. Aqui já está errado, né, pessoal? Já está errado. Não é incompreensível, é compreensível a todos os cidadãos na produção das decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade. Está errado também. De novo, olha aqui. Linguagem simples é aquela que é direta e compreensível. Não é incompreensível. Se é uma linguagem simples, ela tem que ser clara, direta e compreensível. Não é incompreensível, tá? Cuidado com isso aqui, tá? Às vezes você está respondendo e como é prova de certo ou errado, você deixa passar batido. Então, não deixe, tá? Cuidado. Questão 3, item 3. À luz da portaria, a certificação dos segmentos da justiça com o selo de linguagem simples será realizado por meio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Cara, que tem a ver isso aqui? A gente, por algum momento, leu Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania? Tem nada a ver isso aqui, né, pessoal? Quem é a comissão que vai fazer essa certificação? É a Comissão de Avaliação do Selo, que está aqui no nosso artigo 2º, tá? A certificação dos segmentos da justiça com o selo linguagem simples será realizado por meio de comissão de avaliação do selo. Não é comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Isso aqui é lá da Câmara dos Deputados, tá bom? Próxima. Referente à portaria, a comissão de avaliação de selo, né? Olha a nossa comissão aqui. Não é comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tá? Cuidado. A comissão de avaliação de selo observará, sem prejuízo de outros, os critérios que ele está falando dos critérios para que a comissão observe no ato da certificação. Que critérios são esses? Simplificação da linguagem dos documentos. Verdade. Brevidade nas comunicações. Ok. Educação, conscientização e capacitação. Beleza. Tecnologia da informação. Ok. Articulação interinstitucional e social. Pessoal, tá certinho, né? Tá correto isso aqui. Esses são os critérios que a nossa comissão vai ter que observar no âmbito da certificação do selo linguagem simples, tá? E a questão aqui ainda fala, ó, sem prejuízo de outros. Inclusive isso aqui tá lá no artigo. Pode ser que tenha outros critérios? Pode ser. E cada um desses critérios aqui é justamente o inciso do artigo que fala da certificação. Então esse aqui é o inciso 1º, depois inciso 2º, depois inciso 3º, depois inciso 4º e por último inciso 5º, tá? Olha aqui, tá tudo aqui, beleza? Então, a comissão, no âmbito da certificação do selo linguagem simples, vai observar, sem prejuízo de outros, os critérios. Tá aqui, ó.
simplificação da linguagem, brevidade nas documentações, educação, tecnologia da informação e articulação interinstitucional e social. E aí eu falei para vocês darem uma lida justamente no detalhamento de cada critério, tá bom? Isso aqui você lê rapidinho, beleza? Mas obviamente que lá no nosso curso a gente vai dar uma passada nisso aqui também, tá? Beleza. Mas dá uma lida aí que você lê isso aqui rapidinho, tá? Próxima. Conforme a portaria, a comissão de avaliação de selo será integrada pelo presidente do CNJ, secretário-geral do CNJ, diretor-geral do CNJ, diretor do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ e secretário da Comunicação do CNJ. Pessoal, tá certo isso aqui? Não tá não, né? Não tá não. Sabe por quê? Olha quem que tá presente aqui, presidente do CNJ. Pessoal, o presidente do CNJ, ele vai compor a comissão de avaliação de selo? Não vai, pessoal. Ele não está no rol dos membros, tá bom? No lugar do presidente, vai ser o secretário de Estratégia e Projetos do CNJ. E, inclusive, essa pessoa, esse secretário, será a pessoa que coordenará a comissão. E o embasamento disso está aqui no nosso artigo 3º. Então, repare bem. A comissão de avaliação do selo será integrada pelos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro, tá? Quem é? Secretário de Estratégia e Projetos do CNJ, que é justamente o coordenador, secretário-geral do CNJ, que está aqui, né, o próximo, diretor-geral do CNJ, está aqui, diretor do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, está aqui, e secretário de Comunicação Social, está aqui também. Então a questão ela errou justamente por colocar o presidente do CNJ, beleza? Próxima. De acordo com a nossa portaria, a outorga do selo Linguagem Simples do CNJ será realizada anualmente, ok? No mês de outubro, não é no mês de novembro, é no mês de outubro, ok? Em alusão ao Dia Internacional da Linguagem Simples, dia 13 de outubro, tá? 13 de outubro, 13/10. Toma cuidado, pessoal, isso aqui, ó, cheira cara de prova, tá? Tá bem aqui, ó. Artigo 4º, até coloquei uma estrelinha. A outorga do selo Linguagem Simples será realizada anualmente em outubro, no Dia Internacional da Linguagem Simples, que é dia 13 de outubro, tá? E vamos para a última questão. À luz da portaria, o selo Linguagem Simples é um reconhecimento de natureza meramente técnica, ok? E constitui atestado de regularidade ou certificação do CNJ sobre a gestão ou a conduta de seus respectivos responsáveis. Pessoal, tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado, tá? Por quê? Não constitui, tá? E vamos lembrar novamente que, na hora que a gente estava lendo, eu falei, quando é entregue o selo de linguagem simples do CNJ, esse selo ele vai ter um cunho meramente técnico, de natureza técnica. Então, ele não vai constituir um atestado de regularidade ou certificação do CNJ no âmbito da gestão e na conduta dos responsáveis. Então, assim, o fato de eu ter um selo de linguagem simples faz com que a gente ateste, certifique que o gestor daquela jurisdição ele tem a prática da linguagem simples? Não. Ele é um selo de natureza técnica. O documento, do ponto de vista técnico, ele tem as condições, ele tem a condição de ter o selo de linguagem simples, tá? Ele tem os critérios, os requisitos do selo, ou seja, natureza técnica. A gente não está falando aqui da gente estar atestando, certificando o servidor, o gestor, tá bom? Então é isso, né? Tá praticamente tudo errado, só a questão 4 que estava certo. Aí aqui, se você pesquisar lá no CNJ, no site, você vai ver que tem aqui, ó, o selo de linguagem simples, tá bom? E ele tá aqui no âmbito, né, do Pacto Nacional do Judiciário, tem aqui, ó, o documento, tá? Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, é bom dar uma lida, né? E basicamente o que tá falando aqui é o que nós já falamos aqui na nossa portaria e também na nossa recomendação, tá? Mas qualquer coisa, dá uma lidinha aí pra tá ok, beleza? No mais é isso, tá?
E, de novo, se você tiver interesse em adquirir o nosso curso de legislação para o CNJ, manda mensagem aqui pra gente, o curso está bem completo, composto exatamente nessa pegada aqui. Lei seca com questões inéditas e também questões que já caíram em outros concursos também. E a gente vai fazendo essa resolução para que você consiga gabaritar as disciplinas, né? Que terão na sua ementa as portarias e as resoluções do CNJ. Beleza? Abraço!